nosso tema central de hoje, no Link Record News, é sobre a nossa enquete, inclusive, que aborda a preocupação excessiva com a vaidade, que pode abrir portas para problemas de saúde. Nós perguntamos, inclusive, na enquete se você acha que as pessoas percebem que estão ficando doentes. E para debater melhor esse assunto, nós temos aqui a doutora Priscila Gasparini, ela que é psicóloga e psicanalista e está aqui conosco para conversar sobre transtornos alimentares. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Priscila, começamos esse bate-papo, nós mostramos até uma reportagem abordando ali anorexia, bulimia, nós temos agora outros distúrbios, ortorexia, Sim. se não me engano, enfim, uma infinidade, mas a gente vê muito isso acometendo mulheres, adolescentes ou mulheres. E é isso realmente? Os homens não são atingidos por essas doenças? São atingidos sim, 10% das pessoas que têm anorexia são homens, é que não é muito divulgado, 90% são as mulheres e é o que aparece mais pra gente, né? Mas tem homens sim, inclusive altera níveis de testosterona, eles têm todas as deficiências minerais que tem na anorexia, os homens também desenvolvem e o risco é tão grande quanto o da mulher. Assustador, né? Agora, doutora, a gente fez essa pergunta na enquete hoje, se as pessoas percebem que esse mal acaba levando a condições de saúde, às vezes, até impossíveis de recuperação. Na sua visão, como psicóloga, como psicanalista, como é que se desencadeia esse processo e as pessoas, em algum momento, conseguem perceber o quanto elas estão fazendo de mal a si mesmas? Num primeiro momento, não. A pessoa, ela começa num grau de emagrecimento que a família começa a perceber e apontar a ela que existe um risco, né? Aí encaminha para psiquiatra, para psicólogo e começa um tratamento, né? As causas disso são genéticas, às vezes a criação, conforme esses pais colocam uma imagem corporal, essa pessoa se torna perfeccionista, ela desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo de perfeição de corpo, de uma barriguinha sarada. As redes sociais, como a gente mostrou na matéria, né? Elas incentivam esse corpo perfeito e aí vai desencadeando fatores. Se a pessoa tiver uma depressão, se ela tiver uma instabilidade emocional, tiver sofrido um bullying, tiver uma autoimagem distorcida, ela acaba caindo na anorexia. O bullying em geral, então, além, é claro, da internet, a gente sabe que isso potencializa, mas o bullying pode ser a causa, talvez, da maioria desses casos, com na sua certeza, visão? Com certeza. Aquela criança gordinha na escola, geralmente ela desenvolve algum transtorno, não necessariamente a anorexia, mas algum transtorno emocional, psicológico. Por isso que a gente alerta os pais, se estiver sofrendo bullying, para procurar a escola, procurar as famílias desses alunos, para que resolva isso, não prolongue esse sofrimento. E por falar em crianças que sofrem bullying nas escolas, há uma idade onde seja nítido algum traço desses transtornos? Há uma idade de início? Sim, entre 7 e 9 anos. Tão cedo assim Tão já? cedo, Nossa, onde está mesmo, né? formando o sistema nervoso central, está se completando e é onde ele forma a personalidade e caráter. Aí se sofrer um bullying, ele forma junto com isso a autoimagem dele totalmente distorcida e aí é problema para a vida toda. E você falou também que pode ser um fator genético. Sim. Ou seja, os pais podem ter desenvolvido em algum momento da vida um transtorno. Sim. E isso ter passado, é isso para os filhos? A psicanálise nos mostra assim, aquela mãe totalmente cuidadosa com o corpo, que valoriza uma imagem, que busca passar isso para os filhos de um corpo maravilhoso, de uma alimentação maravilhosa. O que a criança entende? Minha mãe gosta de pessoas com um corpo bonito, então eu tenho que ter um corpo bonito. Entende? Isso vai se formando, depende de como esses pais passam os outros valores também. É importante ter um corpo bonito, uma alimentação saudável, sim. Mas passar o quanto ele é importante, quanto ele está gordinho ali naquele momento e ele é querido, né? De passar valores essenciais para aquela criança. Quando a gente olha, doutora Priscila, para uma imagem como essa, a pessoa já está, talvez, no grau mais avançado desse tipo de mal. E ela se enxerga ainda gorda. Qual é o tipo de situação que pode levá-la a uma recuperação? Nesse caso, ela tem uma autoimagem totalmente distorcida. Nós temos prazeres na vida que nos liberam alguns neurotransmissores que são a serotonina. Nesse caso, libera a serotonina quando ela consegue olhar para o alimento e não comer. Igual a gente come um prato bem gostoso e libera aquela sensação boa, ela tem essa sensação quando ela não come. Então, o cérebro está trabalhando de uma forma errada. Então, nesse caso, a gente tem que procurar, né? Ela deve estar desidratada, deve estar desnutrida, então procurar um médico, ver se precisa de uma internação para repor os nutrientes, proteínas e fazer um tratamento psicológico assim intenso nela.
Eu me lembrei de uma coisa, ontem no almoço a gente conversava com uma das nossas estagiárias, que é magrinha, está completamente dentro do peso ideal para a altura dela. Ela dizia o seguinte, eu vou fazer um regime porque eu quero ficar melhor. E a gente ficou pensando, mas até que ponto vai isso nas pessoas, né? O grau de insatisfação que ainda não é tão grave quanto essa situação, talvez não tenha ainda evoluído, talvez não, no caso dela não evoluiu. Mas a linha é tênue. Como é que se trata uma situação como essa? Você realmente não precisa, não vá fazer regime, porque daí para frente é exagero. Como é que se leva a pessoa a essa conclusão? Então, você vê que é muito tênue. O que ela quer como uma imagem perfeita de corpo, né? Precisa ver se ela coloca num patamar atingível ou não atingível, onde ela sempre se frustra e a autoestima dela nunca vai alcançar aquilo. Né? Então, essa frustração que leva a isso. Se ela perder 2 quilinhos e falar, tá ótimo, tudo bem, normal, a gente quer manter um peso ideal. Nesses casos, a gente começa a ver que é bulimia, quando pela estatura, o peso ideal dela está abaixo de 70%. Então, a gente já começa a tratar. Por isso que alguns casos chegam a óbito. Sim, sim. A gente precisa de internações, né, repor esses nutrientes e dependendo do tratamento, o paciente não reage. Né, dependendo, ele associa depressão, ele associa até traços suicidas, onde ele tenta se matar dentro do hospital. São casos muito graves. E tem cura, Priscila, ou é apenas um controle sobre a doença? 80% dos casos a gente consegue a cura. 80%? 80%. Existe aí, então, 20%? 20%. Vocês avaliam esses 20% como algo grave ou é dentro da normalidade para o tipo de doença? É muito grave, mas assim, quanto antes a gente consegue atender esses casos, é melhor o prognóstico e é melhor o tratamento, o resultado é melhor. Né? Se a gente pega um caso já em nível avançado, como essas imagens mostram para a gente, um caso muito grave, a pessoa não consegue reagir porque ela não tem nem saúde psíquica para isso. Então, a nível de medicações psiquiátricas, a gente tem que entrar com dosagens muito fortes e às vezes o paciente não resiste. Priscila, pesquisando sobre o tema, eu achei dois outros distúrbios que eu realmente não conhecia. Vigorexia e ortorexia. Vigorexia é obsessão por um corpo perfeito, até com uso de esteroide e suplemento. Sim. E excesso de exercício. E a ortorexia, obsessão por alimentos saudáveis. Sim. Esses dois transtornos são doenças recentes? A gente pode classificar assim? Vem daí também, né? Apenas eles abriram o leque, né? São doenças específicas, mas que também terminam na anorexia. Geralmente a anorexia acaba associando a uma bulimia, né? Onde o paciente ou toma laxantes ou provoca o vômito, né? Ele tenta se livrar daquele alimento que ele comeu e esses são específicos, né? De busca por exercício o tempo todo, busca por alimentos saudáveis o tempo todo e quantidade muito reduzida, onde chega na anorexia. Doutora Priscila, para a gente encerrar a participação, embora o tema seja extremamente importante, mas tem uma pergunta que a gente muitas vezes se faz. A vaidade tem sido, na verdade, a causa disso tudo. Não porque as pessoas são extremamente vaidosas, que isso seja algo ruim, mas talvez aquela coisa do cuidado excessivo, que chega ao ponto de se transformar em doença. Como combater esse mal? Como fazer com que as pessoas entendam que o grau de insatisfação delas talvez não seja tão grave a ponto de levar a uma situação como essa, né? Anorexia, bulimia e por aí vai. Eu acho que vai muito da formação, né? Aqui a gente estava conversando de formação de base, de caráter, personalidade, como é que esses pais colocam para as crianças os valores, né? De personalidade, de caráter, os valores pessoais, né? O que é importante, alegrias, contatos, né? Amigos. Então, esses valores têm que agregar na vida dessa pessoa para ela não buscar só si, só autoimagem para tentar agradar um grupo. Na verdade, ela está querendo ser inserida num grupo onde buscam as mesmas coisas que elas, né? Então, assim, diversificar esses valores para que ela se sinta bem em qualquer lugar que ela esteja. Tá certo. Tá ótimo. Muito obrigada, Priscila, agradeço. pelas suas Obrigada. informações, pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui ao Link Record News. Obrigada. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esportes, mas já, porque agora tem a participação também. Aproveitar que a doutora Priscila está aqui com a gente. Você comenta e manda para a gente a sua opinião por meio do hashtag Link Record News. E a gente gosta sempre de ler a sua opinião. Vamos lá? Temos Twitter aqui na tela. Bom que a doutora Priscila já acompanha com a gente. Vamos ao primeiro internauta, então. @FaleComWallace, ele está dizendo o seguinte: as mulheres percebem, a maioria dos homens não cuidam da saúde. Ele fala de onde, ele não colocou aí. Lembre sempre de colocar de que cidade você escreve. Tá certo, obrigado a você, @FaleComWallace, pela sua opinião. Temos mais internautas aí, Lid.
Temos sim o @Matos4Rafael. A vaidade faz parte da ditadura da beleza de hoje. As pessoas não percebem quando estão cegas pelo corpo perfeito. É isso que a gente estava abordando aqui com a doutora Priscila. Exatamente essa transmissão de valores desde ali da idade infantil, pelos pais, até depois na sociedade. Obrigada, Rafael Matos, pela sua participação.